Essa mulher está sendo entrevistada por um canal de televisão internacional. Vestida de chador preto, com a voz calma e o tom controlado, ela é perguntada sobre uma nova lei aprovada no Irã. Uma lei que permite que tribunais multem ou até prendam mulheres que não cubram o cabelo em público. Quando perguntada diretamente se mulheres deveriam ir para a prisão por não usar o hijab, ela não diz sim, mas também não diz não, apenas repete: em todo o país, quebrar a lei tem consequências. O nome dela é Jamileh Alamolhoda, e até pouco tempo atrás, ela era a mulher mais poderosa do Irã, casada com um homem conhecido como o Carniceiro de Teherã. Hoje, ela simplesmente desapareceu. Para entender como Jamileh chegou a ter tanto poder dentro do regime iraniano, você precisa entender quem era o homem ao lado dela: Ebrahim Raisi. Raisi nasceu em 1960 na cidade religiosa de Mashhad, a mesma cidade onde Jamileh nasceria 5 anos depois. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Desde jovem, estudou religião e lei islâmica. Quando adolescente, se juntou à revolução contra o Shah. Após a formação da República Islâmica em 1979, ele entrou rapidamente no sistema judiciário. Com apenas 20 anos, foi nomeado promotor local nos arredores de Teherã, e rapidamente se tornou conhecido, não pela bondade, mas pela severidade implacável de suas punições. Em 1988, aconteceu o episódio que definiria seu legado para sempre. Após o fim da guerra Irã-Iraque, o governo decidiu executar secretamente milhares de prisioneiros políticos. Raisi foi um dos 4 homens em um comitê que assinou as ordens de execução. Esses prisioneiros já haviam sido sentenciados, muitos já haviam cumprido a maior parte de suas penas. Mesmo assim, Raisi e os outros ordenaram que fossem enforcados, um por um. Por causa disso, iranianos e grupos internacionais de direitos humanos começaram a chamá-lo de o Carniceiro de Teherã. E ele não parou ali. Ao longo dos anos, tornou-se um dos juízes mais poderosos do Irã, conhecido por apoiar execuções públicas, prender ativistas e esmagar protestos. Em 2021, ele se candidatou à presidência e venceu, em uma eleição peculiar, onde a maioria dos opositores sérios foi proibida de concorrer e muitos boicotaram a votação. Mesmo assim, Raisi foi declarado presidente com 62% dos votos. Logo após assumir, os preços dos alimentos dispararam, protestos se espalharam e a polícia se tornou ainda mais violenta. Quando Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, morreu sob custódia depois de ser presa por usar o hijab de forma inadequada, o país explodiu. O governo de Raisi respondeu com uma repressão brutal. Mais de 500 pessoas foram mortas, incluindo crianças. Mais de 20 mil foram presas. Esse era o homem ao lado de quem Jamileh Alamolhoda apareceu sorrindo em entrevistas internacionais, em viagens diplomáticas, em conferências oficiais. Jamileh Sadat Alamolhoda nasceu em 1965 em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã e uma das mais religiosas do país. Em 1983, com apenas 18 anos, Jamileh se casou com Ebrahim Raisi, então uma figura jovem e ascendente dentro do sistema judiciário iraniano. Enquanto Raisi subia na hierarquia do regime, Jamileh focou em educação. Obteve doutorado em Filosofia da Educação pela Universidade Tarbiat Modares em 2001. Depois, se juntou à Universidade Shahid Beheshti como professora no Departamento de Liderança e Desenvolvimento Educacional. Mas o ensino não era sua única ambição. Em 2013, ela fundou o Instituto de Estudos Fundamentais de Ciência e Tecnologia, também baseado na mesma universidade. A missão declarada: criar políticas de ciência e tecnologia baseadas em perspectivas islâmicas e filosóficas. Em março de 2020, foi nomeada secretária do Conselho para a Transformação e Renovação do Sistema Educacional do Irã, sob o poderoso Conselho Supremo da Revolução Cultural, um dos órgãos mais influentes ideologicamente do país. Ficou claro que Jamileh não era apenas uma professora, era alguém com alcance crescente, especialmente em áreas centrais à identidade da República Islâmica. Quando Ebrahim Raisi se tornou presidente em agosto de 2021, todos esperavam que tudo permanecesse igual, especialmente quando se tratava de mulheres no poder. No Irã, as primeiras damas nunca eram vistas publicamente. Não davam entrevistas, não viajavam. A maioria das pessoas nem sabia seus nomes. Jamileh mudou isso completamente. À primeira vista, ela parecia exatamente a esposa religiosa e quieta que todos esperavam. Usava chador, falava suavemente, sempre com tom calmo. Mas por trás dessa imagem, ela era algo completamente novo.
Em janeiro de 2023, organizou um grande evento em Teherã chamado Congresso de Mulheres Influentes, reunindo esposas de líderes de vários países. O próprio ministro das Relações Exteriores do Irã confirmou que foi ela quem liderou todo o projeto. Mas sua influência não era só pública. Segundo pessoas que trabalhavam no gabinete presidencial, ela frequentemente entrevistava candidatos a ministros pessoalmente, perguntava sobre suas visões e sugeria quem deveria assumir cada posição. Segundo fontes internas, o próprio líder supremo Khamenei chegou a enviar uma mensagem privada para Raisi, dizendo para controlar a esposa. Não funcionou. Jamila não era apenas poderosa nos bastidores. Ela dizia o que pensava, mesmo quando suas palavras geravam indignação internacional. Em junho de 2023, durante uma visita à Venezuela, ela deu uma entrevista que se tornou manchete mundial. Por que deveríamos estudar, trabalhar ou viver como homens? Isso é uma forma de violência, ela disse. Para Jamila, mulheres tentando viver como homens, indo trabalhar, conseguindo diplomas, sendo independentes, era uma forma de abuso. Ela alegou que os países ocidentais, em nome da liberdade, na verdade prejudicavam as mulheres, especialmente nos ambientes de trabalho. Em setembro de 2023, quando o Irã aprovou uma nova lei controversa para punir mulheres que não usassem o hijab, Jamila defendeu publicamente, em entrevista à ABC americana. Depois da morte de Mahsa Amini, Jamila apoiou a versão oficial do governo, que ela havia morrido por problemas de saúde. Negou que manifestantes tivessem sido mortos pelo Estado. Em vez disso, culpou potências estrangeiras como os Estados Unidos por criar o que chamou de um projeto midiático falso, para fazer o Irã parecer mal. Mais tarde, ela foi ainda mais longe, afirmando que a cultura ocidental estava tentando dominar o mundo, forçando uma nova definição de feminilidade, e que mulheres que se recusassem a aceitar isso seriam silenciadas. Falou com orgulho sobre mulheres na Palestina, no Líbano e no Irã, que criam filhos que se tornam combatentes. Chamou isso de resistência cultural. Em 19 de maio de 2024, a tragédia atingiu o Irã. O presidente Ebrahim Raisi estava retornando de uma viagem diplomática perto da fronteira com o Azerbaijão. Seu helicóptero caiu nas montanhas nebulosas do Azerbaijão Oriental. Junto com ele, o Irã perdeu o ministro das Relações Exteriores, o governador da região e outros oficiais de alto escalão. O país entrou em luto. Faixas pretas cobriram as ruas, cerimônias fúnebres foram realizadas. E em todas as imagens oficiais, Jamilé Alamolhoda estava lá, vestida de preto, em pé, com dignidade. E então, ela desapareceu. Para uma mulher que antes estava em todos os lugares, dando entrevistas, organizando eventos, aparecendo ao lado do marido em viagens internacionais, seu silêncio repentino foi impressionante. Nenhuma declaração pública, nenhuma aparição na imprensa, nem mesmo uma mensagem nas redes sociais. E ainda assim, seu nome não desapareceu completamente. A mídia iraniana, incluindo o jornal reformista Ham-Mihan, começou a especular sobre uma possibilidade inesperada. Jamilé poderia se candidatar à presidência? Tecnicamente, é legal. A Constituição iraniana não proíbe mulheres de concorrer à presidência. Mas em mais de 40 anos, o poderoso Conselho de Guardiães, o grupo de clérigos e juízes que aprova todos os candidatos, nunca permitiu que uma mulher concorresse, nenhuma vez. Relatos indicam que mesmo antes da morte de Raisi, o líder supremo Khamenei já estava incomodado com a crescente influência de Jamilé. Uma fonte interna afirmou que ele havia dito pessoalmente a Raisi: controle sua esposa. Com Raisi morto, seu escudo político também havia desaparecido. Semanas após a morte do marido, o Conselho Supremo da Revolução Cultural silenciosamente a removeu do cargo de chefe do Conselho Nacional de Educação, posição que ela ocupava desde 2020. Sem explicação pública, sem despedida oficial, foi substituída por um homem. Para muitos observadores, aquilo parecia uma mensagem clara: seu tempo havia acabado. Quando o Conselho de Guardiães anunciou a lista aprovada de candidatos para a eleição antecipada, o nome de Jamilé Alamolhoda não estava nela. Em vez disso, o Irã escolheu um líder completamente diferente, Massoud Pezeshkian, um moderado e ex-ministro da Saúde que fez campanha prometendo reforma, unidade e um tom mais brando. Ele venceu. No fim de julho de 2024, Pezeshkian se tornou o novo presidente do Irã. E quanto à primeira-dama? Não existe uma. A esposa de Pezeshkian faleceu anos atrás. Ele permanece solteiro, e o Irã hoje não tem primeira-dama. A era de uma primeira-dama visível e vocal nunca realmente começou de forma duradoura, e talvez nunca volte a começar. Quanto a Jamilé Alamolhoda, ela simplesmente desapareceu da vida pública, sem explicações, sem despedidas. A mulher que uma vez foi chamada de a mais poderosa do Irã
que chegou a ser mencionada como possível primeira presidente mulher do país, hoje não aparece em nenhum lugar. Ela não era revolucionária. Defendeu as leis do hijab, as punições severas, a repressão governamental. Permaneceu firmemente ao lado do governo repressivo do marido. Sua vitória teria quebrado uma barreira, mas provavelmente não teria quebrado o sistema. As leis permaneceriam, o medo permaneceria, o silêncio, especialmente para as mulheres, permaneceria. A mulher que ao lado do carniceiro de Teherã defendeu prender outras mulheres por não usarem hijab, hoje vive no mesmo silêncio que sempre exigiu das outras. Até o próximo vídeo.